do Senhor Jesus seja sobre todos vocês nesse domingo que Deus nos deu, em nome e pela graça de Jesus. Abram suas Bíblias no Salmo 62. O texto do primeiro livro de Samuel falaremos à noite, mas hoje de manhã falaremos no Salmo 62. Salmo de número 62. Salmo 62 tem o seguinte título, amados: Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém, no interior, maldizem. Queridos, imagine uma pessoa que poderia se sentir como se estivesse em extinção, como é um termo que as pessoas usam para espécies, para animais, é verdade, mas é assim que alguns dos inimigos de Davi o estavam vendo nesse momento. Achavam que iriam empurrá-lo como uma parede cambaleante, né? Quem já teve, eu não vou dizer o privilégio, mas talvez a desensorte de passar perto de um local onde estava com um muro ou alguma parede prestes a ruir, você sabe como um tremorzinho de um peso passando perto ou de alguém com um carrinho de mão pode ser um transtorno ou até mesmo causar um acidente. É desta perspectiva, é desta forma que os inimigos de Davi o estão vendo e estão tentando de todas as formas empurrá-lo para que ele caia. Todavia, neste salmo, como diz Leopold, citado por James Boyce, nós não temos, é difícil acharmos um salmo tão forte quanto esse, em que nem mesmo nenhuma sequer petição é feita a Deus. Não que não devemos pedir a Deus, mas Davi estava num momento tão fascinante de confiança, de esperança, tão somente em Deus, que ele nem sequer faz uma petição. Ele apenas vai mostrar aqui como ele tinha Deus como sua rocha, sua esperança, sua salvação. E é na medida que vamos falar sobre isso, queridos, que nós vamos ver, então, como Davi reage por ter Deus como suficiente na sua vida. Né? Como Davi vai reagir, mesmo nessa primeira parte, diante dos seus inimigos, do primeiro verso ao 4, Davi está lidando com seus inimigos, mas ele começa declarando sua confiança em Deus, porque a sua preocupação maior não está com os inimigos, mas está em confiar tão somente em Deus. Observe que o primeiro verso ele é bem categórico em dizer somente em Deus. A abertura é clássica. Somente em Deus, ó minha alma, espera calmamente, ou seja, silenciosa. Dele vem a minha salvação. Algumas traduções até colocariam, né? Porque dele vem a minha salvação. Então é como se Davi estivesse dizendo, por Deus ser suficiente, o meu Salvador suficiente, eu confio nele, eu espero nele. Então, a primeira temática que nós temos aqui é um Davi que confia em Deus a despeito dos seus inimigos. Um Davi que tem sua esperança em Deus, porque Deus é o seu Salvador suficiente. Nós, costumeiramente, irmãos, gostamos de acrescentar coisas à nossa vida, né? E é tanto que John MacArthur escreveu um livro chamado Nossa Suficiência em Cristo, justamente para criticar algumas medidas que alguns cristãos estavam achando que, além da salvação em Cristo, eu preciso de algumas bases psicológicas para que eu seja salvo. Ou alguns acham que só conseguem ser felizes, né, se tiverem alguns métodos pragmáticos de felicidade, algumas medidas místicas além de Cristo. E isso é um tema também recorrente que Paulo trabalha nas suas cartas, sobretudo em Colossenses. E quando vamos avançando nesse texto, nós vamos percebendo que Davi diz da seguinte maneira: somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa. Então ele está dizendo que somente, tão somente em Deus é o objeto de sua esperança. E por isso ele espera de forma calma, de forma silenciosa. Ele não está fazendo barulho, ele não está alardeando o mundo que está à sua volta. Mas ele está concentrado no Deus da providência, no Deus que cuida, que sara, que governa o mundo. Essa é a confiança na perspectiva de Davi. O verso 2 ainda vai mostrar ainda mais alguns argumentos do porquê Davi confia no Deus que é suficiente para ele.
Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Vocês percebem, irmãos, é como se Davi estivesse dizendo. No hebraico, repete todas as vezes. No português aqui, para enxugar a leitura ficar mais fácil, eles só colocaram assim: só ele é a minha rocha. Mas a ideia é: só ele é a minha rocha, só ele é a minha salvação e só ele é o meu alto refúgio. A ideia é: Deus sozinho é tudo isso na minha vida. Quando o salmista diz isso, ele está mostrando: em Deus eu tenho tudo o que eu preciso. Agora, pare um pouquinho e pense. Se nós temos, não se de dúvida, mas de confirmação, como nós temos em Deus tudo o que precisamos, por que buscar em outras fontes o que elas não podem nos dar? Se nós temos de antemão, já aplicando para nós essa realidade, se em Deus, em Cristo, nós temos a plenitude daquilo que enche toda a nossa vida espiritual, por que eu devo buscar espiritualidades falsas? Por que eu devo buscar agregar a minha experiência, experiências místicas? Então, a verdade é que eu não devo buscar nenhuma outra coisa, uma vez que eu sei que eu encontro tudo na pessoa do meu Redentor Jesus Cristo. Algumas pessoas ilustram isso de forma um pouco bizarra, ou alguns vão comparar isso com pessoas que, na questão de compra de alimentos, na questão de compra de produtos domésticos, enfim, mas isso são ilustrações muito simples. Agora, uma coisa que ajuda muito a gente a pensar sobre isso é quando você tem, por exemplo, você tem um professor bom na área de matemática e ele é suficiente para te ajudar, né, na sua sala. Não que não devemos pedir ajuda a outro, não é essa a ideia, né, que essa ilustração dela é fraca para captar a dimensão do que estamos dizendo. Mas imagine uma pessoa que tem um bom professor, né, na área de matemática, numa vamos dizer assim, numa turma específica da sua graduação, seja do ensino básico ou até mesmo da faculdade, e de repente a pessoa se sinta na necessidade de buscar uma outra fonte. Nós não estamos falando de professor que é ruim, nós não estamos falando de alguém que não sabe passar um conteúdo, mas nós estamos falando de pessoas que sempre acham que devem, né, buscar outras fontes. Na questão do conhecimento, isso é normal, mas a grande questão é, quando eu me deparo agora para o meu Salvador, não pode ter mais de um outro Salvador. Você até pode ter mais de um professor de matemática. Você pode e deve ter muito mais do que uma outra coisa que agregue conhecimento à sua vida. Mas quando se trata de Salvador, nós só temos um que morreu, ressurgiu e vivo está. E se importa com você. E é por isso que o salmista vai mostrar isso de forma claríssima. Só ele é a minha rocha, a minha fortaleza. A rocha é proteção. Só ele é quem me salva e o meu refúgio, o meu ombro amigo. E no final ele diz, essa parte do verso 2, não serei muito abalado. É como se ele dissesse, por Deus ser suficiente, eu não vou ser muito abalado. Eu até posso ser acometido por algumas coisas, mas eu vou ficar de pé, porque Deus é quem me sustenta, porque Deus é quem me segura. Vamos ver a partir agora do verso, no final aqui do verso 4, o que resume a ideia dos seus inimigos. Só pensam em... Opa, eu saltei do 3 aqui, irmãos. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Davi aqui resume, né, como os seus inimigos estavam enxergando, né? Estavam acometendo tanto Davi, né, de forma perigosa, que o comparavam, como já dissemos, né, explicamos na introdução, no início desse texto, né? Eles estavam vendo Davi como uma parede prestes a cair. Muitas pessoas, por alguma decisão sua ou por alguma forma das pessoas te enxergarem, muitas pessoas, às vezes, ou algumas, podem achar que você está prestes a cair. Podem até trabalhar para que você caia, inclusive, não só achar, podem trabalhar para que você caia. Claro que nós não estamos falando de pessoas crentes, né, redimidas pelo Senhor. E nessa perspectiva, Davi não está preocupado com o temor que poderia causar-lhe. Nós estamos, irmãos, cercados por perigos diversos, não só de um vírus invisível, mas de outras formas de perigo, inclusive o pecado, que todos os dias está à nossa volta, e até mesmo não só na nossa volta. Nossa carne, mesmo sendo regenerada pelo poder do Espírito Santo, o nosso coração ainda é pecaminoso. E é por isso que precisamos de um Salvador suficiente, que precisamos de uma rocha suficiente e de uma rocha inabalável, irremovível e segura. E essa rocha é Jesus Cristo. O texto ainda vai dizer no final aqui que essas pessoas se comprazem na mentira. Elas são aquelas pessoas
Imagine você que trabalha em um escritório ou em alguma área desse tipo e de repente tem aquela pessoa que sempre te bajula, sempre está te motivando, te encorajando, só que no final das contas nada mais é do que falsidade, nada mais é do que apenas aquele coleguismo falso para parecer bonito no público, mas por detrás a falsidade, a injúria, a mentiras, a tramas para que até talvez tirarem você de uma certa privilégio de algum cargo ou alguma coisa. Isso não é algo de novela nem de seriado de Hollywood. Isso acontece costumeiramente em vários lugares do Brasil, incluindo a nossa Guarulhos, incluindo a nossa volta. Porém, Davi não está preocupado na reputação alheia ou até mesmo no perigo que os inimigos estavam causando para ele, mas ele está alicerçado na suprema rocha, que é o seu Senhor e o seu Salvador. Isso faz toda a diferença, irmãos. De tal maneira que um outro escritor chamado William Van Gemeren chega a dizer que a fé é o antídoto para o desespero, contra o desespero, melhor dizendo. E é a pura verdade. Tanto é que o outro autor, um pastor muito conhecido chamado James Boyce, vai dizer que quanto mais confiamos em Deus, nos tornamos homens e mulheres mais confiáveis e mais confiantes também. Quando a minha perspectiva de Deus está em alta, quando eu entendo que eu confio e devo confiar nele em todo o tempo, eu também me torno mais e mais um homem não só confiável, mas principalmente confiante no Deus que não erra, que não mente e que nunca falha em todos os seus atos, em todos os seus feitos. O verso 5 já nos introduz uma outra ideia, mas muito parecida com a primeira, que nos diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Parece um refrão, mas é apenas uma repetição afirmativa de que o salmista continua confiando em Deus. E ele vai dizer: somente em Deus, de novo, a ideia do somente. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Quando o salmista diz alma, irmãos, não está dizendo que ele só espera da mente. Ele não só está dizendo que espera mentalmente, mas o seu coração, a sua vida estão centralizados em esperar naquele que é suficiente, naquela esperança suficiente. Então, Davi, primeiramente, ele diz, né, que ele confia em Deus a despeito dos inimigos. Aqui ele vai mostrar que ele continua confiando em Deus, porque Deus é a sua esperança. Né? É tanto que ele diz isso, porque dele vem a minha esperança. Olha o finalzinho do verso 5. Porque dele vem a minha esperança. Muitos acham que a esperança morre, é tanto que alguns dizem a esperança é a última que morre. Ditado falso. A esperança real não morre, né? Porque está alicerçada em Deus. Mas claro que a gente não vai discutir isso nos, né, corredores de sala de aula, nem tampouco nos corredores da vida, né? Seja no seu dia a dia normal, na padaria, no seu trabalho, em qualquer lugar que você estiver. Mas a grande questão é que a real esperança, ela não morre, ela não deixa de existir, porque ela está centralizada na força que provém de Deus. E o salmista vai mostrar que ele continua esperando calmamente em Deus. Apesar dos inimigos estarem furiosos, estilando todo o mal contra ele, ele continua, a despeito de tudo isso, confiando tão somente em Deus. E ele diz no verso 6, só ele, olha a ideia do sozinho de novo, né? Da ideia de que só Deus é salvador suficiente. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Interessante que ele repete agora, né, propositadamente, a ideia de salvação, refúgio e rocha, para mostrar que Deus continua sendo seu baluarte, que Deus continua sendo um Deus forte, santo, justo e bom. E ele ainda acrescenta algo: não serei jamais abalado. Quando Davi diz isso, irmãos, não é que ele nunca seria acometido por um problema, não é que ele nunca deixaria de passar por dores ou angústias na sua vida, mas ele teria a doce presença de Deus para suportar o peso, de maneira que ele não seria derrotado diante das circunstâncias. Então, quando pessoas confiam em Deus, elas passam por decepções, elas passam por problemas, elas passam dia após dia, eu e você passamos por problemas diversos, distintos, como bem disse o nosso irmão Cléudio na oração. Deus sabe e conhece cada um de perto e como age em cada um, e é por isso que nós podemos confiar em Deus, porque ele derrama o seu poder, a sua graça sobre todos aqueles que o têm como seu refúgio e fortaleza. Não é por acaso que o Salmo 46 se tornou um salmo clássico, não só no Brasil, como no mundo, onde nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Né? Então, esse socorro bem presente está presente na vida de Davi, de forma clara, de forma absoluta. E ele diz: não serei jamais abalado. Então, isso quer mostrar que todas as vezes que nossa confiança em Deus está alicerçada tão somente em Deus, nós não vamos ser abalados. Mesmo que percas nos acometam, mesmo que perseguições nos firam, nos magoem, decepções nos atinjam, ainda assim,
nós estaríamos de pé, tão somente pela graça de Deus. O verso 6 ou 7 diz assim: de Deus dependem a minha glória de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Ele vai repetir algumas palavras, tanto é que nós não vamos estar repetindo o que ele já disse, que o texto ele tem muitas palavras repetitivas de forma proposital, mas Davi continua mostrando, olha, eu continuo confiando em Deus, não só porque ele é minha rocha, minha salvação, meu refúgio, mas também porque dele depende a minha salvação e a minha glória. E por saber que ele depende disso, ele está mostrando, então, como se fosse um coro de confiança, como se fosse um coro de mostrar que vale a pena confiar em Deus. É tanto que diz no verso 8, como ele é de um convite: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. A ideia é bem parecida com a do Salmo 46, quando o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas aqui a perspectiva é Davi, como se fizesse um chamado, um convite às pessoas, dizendo: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Por quê? Porque, a despeito dos inimigos que nos perseguem, temos um Deus que é a única rocha, que é o único refúgio e que é perfeito em tudo que faz. Por isso vale a pena confiar nele. E ele chama as pessoas a derramar, literalmente, derramar perante ele o vosso coração. E ele no final diz: Deus é o nosso refúgio. Uma das passagens mais fortes fala sobre derramar algo, embora tenha aquela da mulher que derrama o vaso de alabastro na presença de Jesus, é muito bonita aquela cena, mas a que me veio à mente é quando Ana, a mãe de Samuel, antes mesmo de tê-lo, quando ela veio orando por estar inquieta e aflita, com um coração, vamos dizer assim, angustiante diante das suas dificuldades, mas ela vinha derramando a sua alma perante o Senhor, de tal maneira que ela estava numa emoção misturada com uma espiritualidade efervescente, que o profeta Eli, se não me falha a memória, o nome daquele homem, ele a interpreta como embriagada, mas ela vai dizer: não, meu Senhor, não me tenha como filho de Belial, porque eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então, a ideia também de derramar a alma ou o coração diante de Deus, não estão dizendo para a gente chegar a ficar em um medo profundo, não é essa a ideia, mas a ideia é: eu entrego a minha vida por inteiro àquele que é suficiente e àquele que pode resolver tudo na minha vida. E é justamente por isso, irmãos, que há um perigo lá quando Paulo trabalha na carta aos Colossenses, porque os inimigos dos Colossenses, os falsos mestres, eles estavam dizendo: não, continuem com Jesus, mas acrescentem a Jesus algumas coisas. Vocês podem ser servos de Jesus, mas experiências místicas, né, do oculto e outras coisas estranhas. Então, muitas pessoas até vão dizer: não, continue na igreja, mas continue na igreja olhando para Jesus e olhando para o poder da mágica, da magia, seja ela qual for. Alguns vão dizer isso, mas aí está a diferença do que realmente crê tão somente em Deus como suficiente Salvador e Senhor. Só Ele e nada mais é o que nos salva. Só Ele e nada mais é o que nos mantém seguros, né? É, o verso de número 9 já nos introduz uma nova ideia, onde Davi vai dizer que a sua confiança não está nos homens, mas em Deus. Olha o que ele diz: somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Davi não está dizendo, irmãos, que nem rico nem pobre é digno de confiança, nem está dizendo que o plebeu ou que o ricão ou que as forças das riquezas, que é o que ele vai falar adiante, vai determinar a confiança de alguém. E aí, eu concordo plenamente quando o Boyce chega a dizer que se Deus te deu amigos confiáveis, uma esposa super amorosa e fiel, se Deus te deu amigos de muita confiança, isso é um verdadeiro presente de Deus. Porém, não coloque sua esperança primordial neles, porque seres humanos são mutáveis e erram, mas coloque sua expectativa e sua esperança no Redentor eterno, porque ele nunca falha, ele é imutável, ele não erra. E quando as pessoas te decepcionarem, você não será tão decepcionado a ponto de ser abalado e até achar que você vai ser destruído. O que Boyce quer dizer não é que não devemos confiar na esposa, não é que não devemos confiar nos amigos, não é que não devemos confiar na sociedade, mas a nossa confiança primordial deve estar tão somente no Deus Salvador e suficiente. Então, irmãos, de forma mais clara, eu não quero aqui entrar na questão de confiança humana, porque não é o foco principal.
Mas há um versículo que as pessoas não me lembram de ter esse versículo agora, mas há um versículo que as pessoas gostam de citar muito. Eu não me lembro se é em Isaías, se é em Ezequiel, eu não me lembro agora onde é que está esse versículo, né? Mas tem um versículo que as pessoas dizem muito o seguinte: maldito o homem que confia no homem, né? Mas ali não está dizendo que não devemos confiar no próximo. Está mostrando daqueles que confiam no braço mortal do ser humano como sua última, ou melhor, como sua primordial força. E é por isso que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia como um todo vai mostrar que Deus sim nos dá amigos confiáveis. Deus nos dá sim pessoas da família, na igreja, que podemos confiar e que podemos ter como vínculo, como âncora, como segurança na nossa vida, como instrumento de Deus, é claro. Mas Salvador e âncora por excelência, que segura a nossa vida e que nos coloca no chão, no devido lugar e que nos dá rumo certo para viver, tão somente está em Jesus. Sabe, irmãos, isso aqui tem um grande gancho, ou melhor, um grande link com aconselhamento na área do suicídio. Sabe por quê? Quando muitas pessoas depositam sua confiança última, embora o termo último da filosofia signifique primária, né? Quando muitas pessoas colocam a confiança primordial de sua vida na esposa, ou em um filho, ou em qualquer coisa que elas idolatram, porque sem querer nós podemos correr esse risco, muitas pessoas acabam até cometendo o próprio suicídio porque acham: meu motivo de viver era essa pessoa, mas ela morreu, eu perdi meu motivo de viver. Percebam que há um link, não que justifica, mas as pessoas, quando elas vão cada dia mais cavando e vivendo de forma errada em colocar um amor mais centrado naquilo que não redime, naquilo que não salva, que é Jesus, então elas vão caindo em ciclos que as vão cada dia mais colocando como se tivesse uma bola de neve. E aí, de repente, elas se veem numa situação que acham: fulano de tal me abandonou. Esse relacionamento acabou, então é o fim. Eu devo tirar minha vida. Alguns até, tem pessoas que não apoiam o homossexualismo e que nunca sentiram nenhum tipo de desejo por esse tipo de coisa, mas diante de frustrações, até falava isso ontem, conversando um pouco com a minha irmã sobre uma experiência de algo que aconteceu na nossa região, na Bahia. Então, algumas pessoas, elas se veem no estereótipo de achar o seguinte: porque eu fui frustrado nisso, relacionamento tal, nisso e naquilo, agora eu vou buscar, né? No caso do homossexualismo, eles vão dizer o seguinte: eu vou buscar agora, na pessoa do meu próprio sexo, uma identidade, porque eu não consegui no oposto que Deus criou. Agora vejam a confusão, não só teológica, mas mental e, é claro, principalmente pecado, porque não só foge à expectativa do que Deus quer e entra em rebelião contra o que Deus quer, mas, sobretudo, ignora fatos, verdades e se deixa levar pela emoção e, muitas vezes, pela filosofia humana, que quer sempre tirar Deus do trono. Todas as outras filosofias, irmãos, humanas, vão sempre querer destronar Jesus Cristo do trono, mas jamais conseguirão. Por mais que alguns queiram e até Deus permita que por um tempo estejam desviados, mas aqueles por quem Cristo morreu, aqueles por quem Cristo deu sua vida, eles vão perseverar até o fim e de nenhuma maneira se perderão, mas por causa tão somente da graça e do favor de Deus. Então, quando Davi diz: somente vaidade são os homens plebeus, falsidade de fina estirpe, e ele até chega a dizer: olha, pesa numa balança esse povo, coloque um de um lado e um do outro, vão ser mais leves que a vaidade. Vaidade aqui não tem o mesmo sentido, embora é bem parecido com o que Salomão diz, o filho de Davi, né? Mas a ideia é que eles são como se não fosse nada, nenhum tipo de respiração qualquer. E aí, irmãos, há um detalhe também muito peculiar nesse texto. Nós costumamos brincar com isso quando diz o seguinte: olha, se juntar fulano com fulano, quando a gente fala muitas vezes de política ou de algumas outras coisas, a gente às vezes cria um ditadinho: fulano é farinha do mesmo saco, ou fulano de tal é a mesma coisa que nada. Às vezes esses ditados são até um pouco maldosos, sem querer pejorativos. Todavia, a grande questão que Davi quer dizer é: confiança no ser humano, na perspectiva de redenção, não tem a mínima chance diante de Deus. Então ele quer dizer que, de forma repetitiva, mas proposital, confie nas pessoas, mas não como Deus de sua vida. Confie nas pessoas, preze a honra de amigos, de família que Deus te deu, mas jamais as ponha no trono de Deus. Jamais as coloque no lugar que é do Todo-Poderoso Jesus Cristo. O final vai nos dizer aqui no verso 10 dessa parte: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração.
Embora o salmista aqui não vai entrar nos detalhes do porquê, ele vai falar, extorsão nós sabemos que é algo errado. A rapina também é um pressuposto para dinheiro que não vem de formas lícitas, de formas legais, melhor dizendo. Todavia, o que ele quer mostrar é que nenhum tipo de pessoa deve confiar em nenhum tipo de dinheiro, em nenhum tipo de riqueza, em nenhum tipo de status, porque essas coisas em si mesmas não vão mostrar para nós o foco maior do que deve ser seguro e confiável. E ele vai dizer, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. E agora ele vai dizer o contraponto daqueles que, né, adquirem coisas de forma correta, embora ele não entra no mérito de explicar o que Deus condenou, não. Mas isso é claro para nós. Ele diz, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Se o salmista disse isso, inspirado por Deus, e ele disse isso inspirado por Deus, com certeza, ele quer mostrar que muitas vezes eu e você podemos, por alguma coisa na nossa vida que vai bem, se as nossas riquezas vão aumentando, não só riquezas literalmente materiais, mas de conhecimento, riquezas de fontes de conhecimento, fontes de notícias, dentre outras coisas que nós nos achamos que estamos evoluindo, ainda assim é um pressuposto que nós tendemos a nos exaltar, nós tendemos a achar que agora podemos ostentar um pouquinho porque conseguimos mais. Então, o ser humano, quanto mais consegue algumas coisas, deveria então cultuar a Deus e ser mais humilde, mas infelizmente é o oposto. Infelizmente, muitas vezes eu e você, quanto mais conhecemos algo, nem sempre usamos aquele conhecimento de forma humilde, de forma que glorifique a Deus. E essa é a perspectiva do salmista. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Então ele quer dizer, o ser humano, quando prospera em algo ou em alguma coisa, principalmente material que ele está falando aqui, ele tende a colocar o coração na beleza de um carro, ou de uma casa, ou na beleza de algo que ele ostenta e que o ego já tomou conta do seu coração. E é por isso, irmãos, que corações que são governados por Deus vão saber lidar com essas coisas, entendendo que elas são instrumentos de servir o próximo, servir o reino e glorificar a Deus, mas não como autopromoção de uma ostentação, que nada mais é do que uma vida medíocre. A última parte que encerraremos está no verso 11 a 12, que nos diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. O salmista agora vai expandir o seu pensamento, que ele já disse que confia tão somente no Deus que é sua esperança, ele não confia na vaidade humana, nem nas riquezas mal adquiridas, né? Mas ele vai mostrar então que ele confia no poder e na graça de Deus. E ele diz, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto. Quer dizer que Deus falou algo, mas que ele teve conhecimento daquilo duas vezes. Essa é a ideia principal. E ele vai dizer o que ele disse, 2 pontos, aí na sua Bíblia. Que o poder pertence a Deus. Então, por que eu não devo confiar na vaidade humana? Por que eu não devo confiar nas riquezas? Porque o poder tão somente pertence a Deus. E nós sabemos, irmãos, que o poder de Deus é um poder embutido no amor, e o amor caminha junto com o poder. Se o poder de Deus fosse ausente do amor, seria mero autoritarismo e brutalidade. Mas, ao mesmo tempo, se o amor dele não tivesse o amor junto, seria apenas emoção, de sentimento, vamos dizer assim, de apenas querer o bem. Mas é por isso que nós temos um Deus que é coroado por amor e poder trabalhando juntos. E porque ele é perfeito em tudo que ele faz, em tudo que ele age, nós podemos descansar tão somente nele. O salmista, então, ele vai expandir isso dizendo ainda que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Queridos, quando ele disse aqui no final que a cada um retribui segundo as suas obras, aí muita gente agora começa a dizer, então eu vou fazer coisas boas para ser salvo. Não é isso que Davi está dizendo. Ele está mostrando que pela graça do próprio Deus, como diz Paulo, numa expressão muito mais forte em Efésios 2, pela graça somos salvos, não por obras, porque isso vem de Deus e não de vós. Então a ideia é, por Deus nos dar graça e poder, nós conseguimos oferecer boas obras. E por essas boas obras, Deus vai nos recompensar. Sim, verdade. Há uma recompensa. Não é por acaso que Jesus fala de galardão. Não é por acaso que Jesus fala de recompensa no lar celestial. Todavia, não é a obra que eu faço que me garante isso. Ela vai confirmar aquilo que o próprio Deus já me chamou e me preordenou para que eu vivesse assim. Agora, é claro que o incentivo e a motivação de fazer boas coisas deve perdurar, mas não achar que a gente, por doar coisas num orfanato, não acharmos que por fazermos doações mega gigantescas em instituições, são coisas importantes, sim, mas não são coisas distintivas, nos mostrando como que salvos só porque doamos ou porque fazemos isso, né?
Há muitas pessoas nessa pandemia que estão doando cobertores, alimentos, dentre muitas outras coisas necessárias aos seres humanos. Estão de parabéns. Mas algumas dessas pessoas estão confiando nisso como um mérito para que fosse da seguinte maneira: olha, aqui eu estou colocando mais um degrau lá no meu lar celestial. Ou melhor ainda, alguns pensam de forma equivocada. Eu estou aqui agora adquirindo, barganhando com Deus. Não há barganhas com Deus. Ele generosamente, misericordiosamente, nos dá graça tão somente pela fé em Jesus. E esse texto que fala de tantas vezes somente isso, somente aquilo, nos faz lembrar dos solas da reforma. Não vou falar sobre todos, mas eu gostaria de falar do sola fide, que fala né, somente pela fé. É somente pela fé no Filho de Deus que temos a vida eterna. É somente pela fé no Filho de Deus, o Redentor divino humano, que nós podemos ter certeza, não só do amanhã, mas do próprio hoje, de que Deus está conosco e continuará caminhando conosco, a despeito da dor e do sofrimento. Essa paz governou o coração de Davi de forma imperturbável, de forma que ele não se sentiu perturbado por nada. Que Deus então abençoe a nossa vida e a semelhança do que Jesus disse para os discípulos em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Que Deus então, irmãos, fortaleça a nossa fé rumo cada dia mais a olhar para o autor e consumador da mesma, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu